Olá! Hoje vamos falar de um brinquedo, mas aqui ele não é um brinquedo. Aqui, na verdade, é só uma representação. Vamos falar do Lego. O outro dia, a minha esposa encontrou, ela estava arrumando algumas coisas e encontrou uma pequena peça que pertenceu ao filho mais velho que nós temos. Essa peça é bem representativa, né? Porque na prática todos os filhos, de uma maneira ou de outra, também tiveram esse tipo de brinquedo, esse tal de Lego. Aquele que encaixa, aquele que você se dá ao trabalho de encaixar um no outro, para transformar aquilo numa grande construção, e essa grande construção servir para alguma coisa. Mas aqui a gente vai substituir o Lego nessa representação, que é uma peça, é uma das peças, né? Por algo um pouco maior. Alguma coisa que realmente nos interesse aqui. Vamos substituir isso pelas convenções. Convenções. O que são as convenções? Convenções vêm de convencionar, ou convencionar vem de convenções. Como sempre, a etimologia ela é tão bacana, né? Ela traz tantas coisas interessantes. Mas é interessante quando a gente pensa nas convenções, como eu disse, que a gente lembre que nós que estamos aqui nesse nosso mundo, o mundinho, enfim, nós a seguimos cegamente. Eu não sigo nenhuma convenção. Ah, sim, você segue muitas convenções. Não estou falando só no contexto religioso, mas em todos os aspectos da nossa existência, porque nós vivemos numa sociedade. E aqui, onde nós vivemos, nessa sociedade, se convencionou fazer as coisas de uma forma e nós não temos como não fazê-las, a não ser quando nós nos sacrificamos aos olhos dos outros e muitas vezes aos nossos, quando nós nos aventuramos, ou por que não dizer, lançamos, a dizer, não, eu não vou fazer assim. Certamente quando alguém faz isso dentro de uma sociedade, como a sociedade que nós vivemos, todas as sociedades são assim. Conjunto de convenções, conjunto de dogmas, de normas, de regras que nós colocamos. E a gente não consegue fugir delas. Não, não dá. E as convenções, elas existem porque, vamos pensar assim, Deus, na sua bondade infinita, permite que elas existam para que nós possamos arrumar a nossa existência de uma maneira um pouco mais ordenada. Podemos dizer que uma lei é uma convenção? Na verdade, a lei é uma convenção que o homem teve, os homens, né? E essa se solidificou através de uma portaria, enfim, de um documento oficial para que as pessoas tenham que segui-las obrigatoriamente. A grande maioria das leis, a grande, não todas, elas são bastante interessantes porque elas têm como intuito proteger a todos. Proteger do quê? Eu diria que principalmente dos demais. Se nós fôssemos um mundo extremamente evoluído, não haveriam leis. Alguém pode dizer, por que não? Porque não seriam necessárias. Aqui nesse nosso mundo, eu tenho que ter uma lei obrigando a colocar um cinto de segurança para proteger a quem? A mim mesmo. Não é absurdo? Eu preciso que alguém me obrigue a colocar um cinto para proteger a mim. É ridículo, mas vocês sabem que é verdade. Então, nós temos várias coisas que são nesse sentido. Mas voltando às convenções, a todas elas que existem, que são tantas, 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 inumeráveis, diria eu, elas, de um modo geral, nos condicionam dentro de um ângulo em que nós, eventualmente, nos sentimos
oprimidos a segui-las. A grande maioria não sente, porque a grande maioria está tão acostumada a fazer aquilo que se diz que deve ser feito, que considera normal. O ser humano, de uma maneira generalizada, eu diria, ele faz muitas coisas através das convenções, mas sequer sabe por que as faz. Talvez se você perguntar a alguém por que você faz isso, ele dirá, ué, todo mundo faz. Ou porque me ensinaram assim. Mas ele nunca parou para questionar por que disso. Lembra até uma experiência dos ratos, que eu costumo contar para os meus alunos. Uma experiência muito interessante com ratos, onde eles estavam, digamos assim, doutrinados a fazer algo e eles, claro, logicamente não sabiam por quê. Depois se repetia por muitas e muitas e muitas gerações, simplesmente porque eles tinham visto, através dos exemplos que não eram muito claros, dos anteriores ratos. Enfim, aqui a gente faz muitas coisas sem saber por quê. A gente acredita em muitas coisas sem saber por quê. Porque alguém disse. Mas baseado em quê? Não sabemos. Nem ele sabe. E se você for procurar, talvez você não encontre a resposta que você espera encontrar. Mas as convenções, elas invariavelmente nos fazem muito mal, porque a gente não quer sair daquele quadro normal. Eu lembrei disso que eu estou dizendo agora, porque ontem estava eu com a minha esposa e a gente ficou sabendo de alguém, uma pessoa que a minha esposa preza muito, que estava em um sofrimento atroz. Estava, não, está. Em razão do quê? Em razão de uma convenção. Qual convenção? Uma que talvez você já tenha visto ou já tenha até passado, da maneira que ela passa. Alguém muito próximo a ela desencarnou, morreu, faleceu, o nome que você quiser. E essa pessoa, ela já estava bastante enferma, já estava bastante com idade bastante avançada, e se você parar para pensar um pouquinho, você vai descobrir algo que eu sei, todo mundo sabe, mas ninguém pensa muito nisso. Morrer é inevitável. Eu não conheço ninguém que não tenha morrido. Na verdade, todos nós já morremos muitas vezes, segundo a minha forma de ver, bem que eu acredito. Então, se nós morremos muitas vezes, nós já nascemos muitas vezes, sim, muitas, e não lembramos das vezes anteriores por uma questão de segurança nossa. Não ia ser nada bom eu casar e de repente lembrar que aquela pessoa que está casada comigo foi a minha vítima em outra encarnação e eu lembrar com detalhes, eu cortando ela como se fosse uma picanha na cozinha, não ia ser muito bom. Mas Deus é tão bom que Ele não permite que a gente lembre, porque a gente será guiado pelos nossos instintos, pela forma que nós entendemos, ou a forma que nós pensamos ser assertiva. E vocês já se deram conta disso? Quantas e quantas vezes nós, todos nós, conseguimos ou entendemos que alguma coisa não é certa, ou que alguma coisa é errada, mas ninguém nos disse, porque ela talvez esteja gravada em mim e eu não me dei conta disso, não me dei conta disso. Mas faz parte. A evolução é assim. Ela não é tão rápida como eu gostaria, mas ela também não é tão lenta como muitos gostariam que fosse. Bom, de todas as formas, essa amiga da minha esposa, ela estava num sofrimento horrível e isso estava lhe criando muitos problemas. Porque enquanto outros familiares dela já tinham entendido que aquela pessoa devia ter partido mesmo, porque já era o momento de partir, ela não aceitou. E aquele luto dela estava fazendo mal a ela e a todos aqueles que estavam próximos. E aí entra uma coisa muito mais interessante que muitos de vocês não sabem. Mas eu falo isso para muita gente, mas a grande maioria não acredita. Quando alguém se encarna, quando alguém morre, enfim, nós deveríamos, eu não vou dizer a gente deveria agradecer que ele morreu, se ele estiver sofrendo muito, sim, porque agora ele parou de sofrer.
Mas a gente deveria agradecer a Deus porque a vida continua e que Ele está em bom lugar. Mas se nós pensarmos assim de uma maneira, eu diria assim, serena, de uma maneira onde nós possamos mostrar que nós, claro que sentimos falta daquele ente amado, mas ao mesmo tempo que sentimos falta dele, nós também desejamos que ele esteja muito bem. Afinal, ele está, podemos dizer assim, está mais perto de Deus. Por que não dizer isso? Está mais perto de Jesus Cristo, sim. Mas muitos de nós não fazemos isso. Ficamos num sofrimento atroz aqui na terra, sentindo falta e chorando, lamentando profundamente a partida daquele ente amado. E ele, do outro lado, sente tudo isso. E ao invés dele poder descansar e reiniciar a sua caminhada do outro lado, em paz, não. Ele fica preso a essa teia horrível que nós criamos de sofrimento aqui e nós acabamos sentindo o sofrimento dele, porque ele sente o nosso. E isso, se ninguém colocar um basta, não termina. Porque, entenda, o tempo aqui é um tempo. Dias, semanas, meses, anos. Lá não, o tempo é outro. O tempo não existe da maneira que a gente concebe aqui. Mas é um infortúnio muito grande. A pessoa está lá do outro lado, se preparando para alçar um novo voo em direção ao mais alto, melhorar a si mesma e fica presa nessa teia horrível de sofrimento que a gente criou aqui. Faz parte? Muito faz parte. Se nós entendêssemos, como disse o próprio Mestre Jesus, deixai que os mortos cuidem dos mortos, seria muito melhor, seria muito mais fácil. Mas a gente não entende isso. Não entende. E assim a gente acaba sim amplificando o nosso sofrimento, que deveria ser só o essencial, porque afinal de contas a vida segue, eu preciso continuar nela ainda. E aqueles que partiram, se a gente parar para pensar, como diziam os maias, nós devemos chorar quando nasce alguém e morrer quando e ficar tristes, ficar felizes, perdão, quando alguém parte, porque aqui é o Calvário. E eles não estavam errados, nem um pouco errados, porque nós estamos aqui nessa terra, desse lado, num corpo que dói, num corpo que sente, num corpo que sente frio, fome, porque nós estamos aqui para aprender. Aprender. Quando nós estamos do outro lado, como espíritos que somos, não há um corpo que dói. Não há fome, porque não há necessidade da sede, do frio, do fogo, de nada. Eu passo as paredes como se fossem nada, porque eu sou energia puríssima. Agora, aqui não. Eu estou preso dentro desse corpo. Esse que você está vendo aqui agora. E eu sinto dores. Sinto. O espírito só sente as dores da alma, que a gente costuma chamar assim, são aquelas dores que não são ligadas ao físico. Dores como a raiva, como o ódio, porque são dores, creia-me, dores, mágoas, todas essas coisas que a gente fica juntando porque não entendeu nada. Enfim. Mas voltando às convenções, todos nós, deveríamos, antes de aceitar todas elas como se fossem as únicas verdades existentes, nós deveríamos entender que elas existem não porque Deus disse faça dessa maneira, porque Deus nunca disse nada para nós. Deus colocou Jesus Cristo nessa terra para que Ele nos ensinasse, para que Ele cuidasse de nós, para que Ele nos colocasse onde é necessário colocar. Deus, o Criador do Universo, Ele coloca em cada planeta alguém para cuidar de cada um de nós que estamos aqui. E Jesus é o nosso mestre, é aquele que tem a incumbência de cuidar de todos nós. Claro, ele está muito bem cercado por irmãos iluminados que o ajudam nessa grandíssima tarefa. Grandíssima.
Eu tenho os meus irmãos que cuidam de mim desde que eu, muito antes das minhas encarnações, eles estão ao meu lado. Como você tem o seu, mas eu não vejo. Um dia você vai ver, quem sabe? Um dia você vai ver. E você vai conversar com ele, como eu converso com o meu, para que ele possa me dizer, nunca vai dizer assim, faça isso ou faça aquilo. Mas ele responde as minhas perguntas, às vezes, com um monossílabo, sim ou não, para que eu entenda que eu estou enveredando o bom caminho. O bom caminho é esse que, de alguma forma, eu já sei que estou. Ou tentando estar, que é o melhor. Mas voltando às convenções, para terminar isto, quando alguém, ou quando você se der conta que você está seguindo um rito, porque foi convencionado que todos nós devemos sofrer, ou porque foi convencionado que todos nós devemos fazer, pense um pouco. Será que eu devo fazer isso? Será que isso é bom para mim? Antigamente, uma convenção vigente era pegar a mulher adúltera e apedrejá-la, né? Isso era uma convenção. E aí, graças a Deus, depois de Jesus Cristo, isso perdeu vigência. Apesar que existem lugares que isso acontece ainda, infelizmente. Mas por que só a adúltera e o adúltero não, né? O que o homem tem de melhor que a mulher? Nada. Talvez ele seja mais volúvel? Provavelmente sim. Talvez. Talvez porque ele seja... Não porque a carne é fraca, porque a carne nunca foi fraca. Fraco é o espírito que habita aquela carne e faz da sua existência algo tão ruim. Mas os novos tempos estão mudando. Novos tempos. E esses novos tempos nos mostrarão, não imediatamente, apesar que eu já vejo isso muito claramente, que as mulheres cada vez mais têm uma predominância em tudo aquilo que é importante. Tudo aquilo que é importante. É nas universidades, que muitos teimam em querer destruí-las, mas nos grandes centros do saber, mas principalmente tomando rédeas da sociedade de um modo geral, onde nós vemos mulheres que trabalham, que são mães e que também cuidam de tudo, enquanto alguns homens, pelo simples fato de trabalharem, acreditam, e aí existe uma outra convenção que prega que o homem, coitado, ele não pode arrumar a casa, não pode limpar, lavar a louça, porque ele está lá. Não sei por quê, porque nunca ninguém disse isso, e tenho certeza que Deus nunca diria isso se dissesse algo para nós, que é o homem que deve ser aquele que manda. Isso é tudo alegoria criada pelo próprio homem para colocar a mulher no lugar mais baixo e convencionar que elas são menos do que nós, coisa que nunca foi. E a gente também sabe disso. E se você para pensar, você vai ver que você também sabe, mesmo que muitas vezes você não acredite. Que as convenções sejam simplesmente convenções, mas que eu possa olhar para elas e pensar seriamente se eu devo ou não segui-las todas, porque algumas só vão me trazer dor e prejuízo. É assim.